E hoje, na reflexão do Evangelho do dia, vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11, versículo 14 a 23. Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. Então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte com os que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, temos um Evangelho na qual nos faz refletir muito sobre a presença de Deus através do seu Filho Jesus, trazendo a libertação ao coração das pessoas, na qual muitas vezes elas estão aprisionadas pelo mal. Jesus é aquele que veio trazer o bem à face da terra. É aquele que veio curar, é aquele que veio libertar, é aquele que veio unir aquilo que estava dividido. E muitas pessoas não conheciam ainda muito bem quem era verdadeiramente Jesus. Jesus estava realizando uma expulsão de um demônio, libertando uma pessoa que estava possuída pelo demônio mudo. E assim que Jesus expulsa o demônio, este mudo começa a falar e as pessoas ficaram maravilhadas. E diziam que ele expulsava o demônio através de Beelzebul, que era outro demônio. Jesus então olha para aquelas pessoas e vê que, na verdade, elas ainda não o conheciam, não entendiam verdadeiramente quem era Jesus. Portanto, esse exorcismo narrado por Lucas é um ponto de partida para que Jesus coloque em evidência o povo separado de Deus, na qual muitas vezes as pessoas que estão separadas de Deus são as pessoas que, na verdade, não acolhem, não percebem que Deus é aquele que veio para modificar a vida, transformar a vida. É aquele que não quer fazer o bem acontecer na sua vida. Jesus mostra isso para aquelas pessoas que estavam divididas entre si. E vai dizer, se o reino de Satanás está dividido entre si, então a situação ficou ainda pior. Então Jesus quer mostrar para aquelas pessoas, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, é Ele que é a transformação da humanidade. Então Ele vai dizer, se você não estar comigo, você está dispersado. Se você é inimigo da cruz de Cristo, você não vai jamais encontrar em mim a salvação, a cura, a libertação para a sua vida. E muitas vezes nós não queremos enxergar Jesus como Ele é. Às vezes nós queremos enxergar Jesus de outra forma, de outro modo. E não como verdadeiramente nós deveríamos enxergar, como aquelas pessoas estavam enxergando Jesus. E Jesus vai dizer, eu expulso os demônios através do dedo de Deus.
É Deus que vem ao mundo, né, através de mim, que sou o seu filho, para trazer a libertação, a cura e a paz à humanidade. Então nós somos chamados a enxergar Jesus, a estar com Jesus, a caminhar com Ele e não nos dispersarmos, na qual muitas vezes as coisas do mundo nos faz nos dispersar, né, desse Deus e Senhor, porque às vezes o mundo tem coisas mais atrativas do que aquilo que Deus nos oferece a cada um de nós. Então muitas vezes nós nos dispersamos, né? Deixamos de seguir Jesus para seguir a tendência do mundo, esquecemos de parar e pensar, é necessário que eu esteja com o Senhor, porque Ele vai dizer, quem não está comigo, está contra mim. E é verdade. Quando você não aceita a palavra de Deus, quando você não acolhe Deus, você está contra Deus. Quando você não perdoa, não ama, não vive os seus mandamentos, você está contra Deus, porque você não aceita colocar em prática aquilo que Deus fala, através de Jesus. E aí ele vai dizer ainda, quem não recolhe comigo, dispersa. É assim que a gente precisa entender. Então eu sou chamado, então, através desse evangelho, a estar com o Senhor, a viver com Ele, a colocar na minha vida a sua vontade, independente de qual vontade aqui, neste momento, está borbulhando no meu coração, na minha vida, mas eu preciso entender, é a vontade de Deus que precisa prevalecer e não a minha. Se nós entendemos isso, nós vamos começar a perceber que esse Jesus tem algo a oferecer a cada um de nós. Algo que, às vezes, nós queremos tanto, mas nós sabemos que é em Jesus que vamos encontrar isso. Então, reflita bastante. Você tem que estar com Jesus. Você tem que recolher com Jesus e não se dispersar dele. Assim seja. Amém.